Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Papai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus. Amém, igreja? Aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus poderoso. Deus de toda honra, de toda glória. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós começamos, aleluia, esse momento, aleluia, buscando a presença do Espírito Santo, aleluia. Começamos mais cedo, buscando, porque nós precisamos nos refletir, nós precisamos nos encher, meus amados. Nós precisamos ter força, aleluia, porque só Deus pode suprir essa nossa necessidade. Aleluia. O Santo Deus da glória é Deus de poder, porque Ele é um Deus grande e Deus poderoso. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Pai. Colocamos tudo diante de ti, Pai. Tudo. Consagramos tudo ao Senhor. Nossas vidas, tudo aqui, Pai. Em tecidos da casa do Senhor. Tudo colocamos diante de ti, porque tu és Deus fiel. Amém, igreja? Tu pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é Deus fiel. Amém? O nosso irmão Jean Jorge, aleluia, está com uma oportunidade de trazer uma palavra esta noite, aleluia, para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? Porque Deus é fiel. Amém, igreja? Estenda a mão aqui para a vida do irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, eu coloco o teu servo diante de ti, Pai, porque o Senhor só quer uma pessoa disponível e disposta a pregar e falar a tua palavra. Eu coloco ele diante de ti, Pai, que não seja ele, mas que o Senhor venha usá-lo. Que ele traga uma palavra esta noite para a minha vida, para a vida da tua igreja, que venha do alto, Senhor. Porque nós precisamos ouvir o que vem de ti, Pai. E eu coloco ele diante de ti, porque tu és Deus fiel, Deus poderoso. Eu uno a minha fé com a fé da igreja. Usa ele conforme a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amado Deus, aleluia, glória a Deus. Sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, com alegria, sem dúvida nenhuma, com paz, com felicidade, estou hoje mais uma vez aqui para trazer uma mensagem de Deus para vocês. Um texto que eu acabei escolhendo é um texto para ser o final, mas eu vi que ele é muito interessante e ele vai justamente de encontros com todas as orações que foram feitas agora há pouco aqui nesta casa. E quando eu preparava esse texto agora à tarde para me trazer na noite de hoje, eu não sabia que ele ia dar tão certo, não é? Com tudo que foi dito aqui na oração inicial desse culto. Porque é para ti, Senhor e meu Deus Todo-Poderoso, que nós estamos aqui presentes na noite de hoje, para te glorificar, para te adorar, para te louvar, para te honrar, para dar honra a ti, ó Rei do Universo. Muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E contigo vive e reina na tua glória para todos sempre. Obrigado por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, vivos e em paz contigo. Irmãos, vamos abrir Isaías, capítulo 55, a partir do versículo número 6. A mensagem é sobre humildade, a mensagem é sobre como realmente cultuar Deus, não é? O culto para Deus ele é importante à medida do possível que nós fazemos ele com uma coisa muito peculiar, que é a simplicidade e a humildade. Quando você se propõe a isso, você atinge o alvo em cheio. Não tem como a sua oração não chegar até o trono de Deus, não ser ouvida, se a sua oração ela for perfeita da seguinte forma: de maneira clara, simples, humilde, abrindo o seu coração, falando para Deus
aquilo que você sente, os problemas que você passa, e o alvo que você quer atingir, e o que você quer pedir para Deus na noite de hoje. Peça, porque o universo inteiro vai ouvir a sua oração, vai ouvir a sua voz, e o universo inteiro vai se mover para que essa bênção chegue até você, se você crê que tudo é possível. Muito bem, Isaías 55, versículo 6, diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque imagine aqueles que morreram no dia de hoje, como é que eles vão conseguir invocar o Senhor Santo Deus? Como é que eles vão conseguir buscar o Senhor Santo Deus, se eles partiram para o sepulcro, se estão mortos, se nada mais tem a ver com o que há embaixo do sol, em cima dessa terra? Pois os mortos nada sabem a partir do momento que lhes encerra o fôlego de vida. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno aos seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadece e se compadecerá de você, pecador. Se você que é ímpio deixar o seu caminho de pecaminosidade, as coisas erradas que você tem feito, os cultos errados que você tem ido, os pactos malignos que você já fez, se você abrir mão de tudo isso, o Senhor vai te ouvir, Ele vai te aceitar de volta, porque Deus é maravilhoso. O homem maligno, até mesmo o homem maligno, os seus pensamentos, deixe eles para lá, foque no Senhor, porque Ele poderá se compadecer sim de você. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é Ele em te perdoar, em perdoar. Sim, Ele é grande em perdoar, meu amigo, minha amiga. Se não fosse pela misericórdia dEle, pelo perdão dos nossos pecados, a terra toda já havia sido aniquilada, porque nós não somos nada além de humanos e pecadores. Versículo 8 diz: porque existem algumas coisas aqui, seus pensamentos, a maneira de você agir, a maneira de você se comportar, aquilo que você faz, ou aquilo que você gostaria de fazer para você, ou na sua vida, ou para Deus. As pessoas buscam o melhor do seu jeito, mas o melhor para Deus é diferente. É diferente de tudo que nós pensamos, porque diz aqui o versículo 8: de tudo que a gente pensa e de tudo que a gente imagina nessa vida é tão pequeno comparado aos pensamentos de Deus. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos, é como disse aqui a oração anterior da irmã Júnia: se nós colocarmos primeiro Deus em primeiro lugar e colocarmos nossos pensamentos, nossos pedidos, a nossa vida, se a gente entregar nas mãos dEle, glória a Deus, Ele o fará. E sabe por quê? Porque diz aqui o profeta Isaías, o profeta messiânico, diz no versículo 8, no capítulo 55, porque os pensamentos de Deus, olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia, glória, glória. Às vezes nós andamos por vários entraves, caminhos errados na vida. Às vezes nós fazemos coisa que desagrada a nós mesmos, ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso parente, e que também acabamos desagradando a Deus. Uma coisa muito simples que eu digo para vocês aqui também em relação à família, a pai, mãe e filhos. A Bíblia é bem clara quando ela diz que os filhos, se obedecerem
e honrarem aos seus pais. Aí vem aquela história de que se prolongarão seus dias nessa terra que o Senhor Deus preparou para você, mas o importante é que quando você honra seu pai e sua mãe, quando você os honra e os respeita como pai e mãe, como deve ser, em primeiro lugar você está honrando e está obedecendo o próprio Deus Todo-Poderoso, porque é o mandamento dele. Quando você também é fiel em seu casamento, quando você respeita a sua mulher, o seu marido, o seu cônjuge, lembre-se disso, porque o laço matrimonial ele é muito importante, muito decisivo. Ele é um laço que, em primeiro lugar, ele é feito pelaquele que criou a família, que criou o matrimônio, que criou o homem e a mulher. E quando você é fiel no relacionamento, em primeiro lugar, você está dizendo para Deus: eu sou fiel a Ti, Senhor. E Tu sabem disso porque eu sou fiel no meu relacionamento. Eu mantenho minha fidelidade com o meu cônjuge. E quando você faz isso, você também é fiel a Deus. O versículo 9 vai dizer assim: para determinadas orações, olhe, o versículo 9, ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Isso vai de encontro quando o ser humano teima em ser soberbo, teima em ser desobediente, em querer andar por si só, caminhando por esse mundo, e acaba encontrando como fim e objetivo sempre algo muito triste, porque o resultado da vida do ímpio não é nada bom, não é nada bom. Por isso ande sempre com os pensamentos, colocando Deus em primeiro lugar. Sim, Senhor, eu quero isso aqui para a minha vida, mas eu sei que Tu sempre tem algo bem melhor para mim, e coisas para fazer na minha vida que eu nem imagino, porque os Teus pensamentos são mais altos do que os meus. Aleluia. No versículo 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam ou tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Veja bem o que diz o versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Aleluia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é isso. Ela nunca vai voltar vazia dentro de você. Ela vai produzir frutos, sim, frutos bons, porque você vai cair em si, você vai ver que você é tão pequeno sem Deus, e que nós não temos para onde correr, só há um alvo, e é Ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 12 diz: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Aleluia. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas para o Criador. Quando a palavra diz que até as árvores do campo baterão palmas para o Criador, imagine a criatura criada por Deus, o homem, o tanto que ele é dependente de Deus, e sem Deus ele nada é, e que nós devemos honra e glória sim a Ele. E o versículo 13 diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Ou seja,
onde era tristeza, onde era pecado, onde era espinheiro, onde era dúvida, onde era problema, vai crescer algo novo e bom na sua vida e na vida daquela pessoa para quem você está orando, porque assim diz a palavra. Onde crescer o espinheiro, vai crescer a faia. No lugar daquela sarça velha seca, ruim, que só te dava trabalho, crescerá a muda, vai crescer uma árvore bonita e frutífera, frondosa, por sinal do eterno, para que se confirme que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Mas vamos cultuar a Deus de maneira sublime, de maneira ímpar. Ah? Oh, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Mas seja sempre, traga sempre consigo a paz, humildade de Deus nas suas orações, no seu culto ao Senhor. Nunca queira seja mais importante do que ninguém, do que os outros. Mantenha sempre-se no seu lugar. Faça aquilo de coração para Deus, aquilo que for dado para você fazer. Seja sempre humilde. Seja sempre humilde. Não se preocupe com o trabalho, não se preocupe com posições. Não se preocupe. E quando você der, quando você ofertar, quando você vier para a igreja, ou quando for dada a você a missão de comandar uma casa ou uma família, faça de bom grado, faça de coração. Aleluia! Faça sua oração, e não se preocupe muito com essa história de religião. Não se preocupe em se amostrar, em aparecer, pois Jesus está totalmente ao contrário disso. Veja os exemplos de Jesus. Você pode assistir em vídeos, você pode assistir em filmes e em séries como era Jesus. Jesus não estava tão preocupado em se parecer com os fariseus, com os saduceus, com os comandantes do sinédrio, com os comandantes do templo. Pelo contrário, ele se vestia como as pessoas comuns, andava com as pessoas comuns, estava no meio dos pobres, até mesmo discriminavam ele porque ele andava com prostitutas, com ladrões, com pessoas que fizeram coisas erradas. Mas foi para isso que ele veio, foi para buscar as pessoas, as ovelhas que estavam perdidas, assim como nós um dia também já estivemos. Jesus ele é totalmente o contrário do que às vezes muitas religiões querem empurrar a goela abaixo das pessoas. Jesus está totalmente preocupado com você, com o que você seja, como você caminha. E sabe o que ele quer nisso tudo? Para a gente sair aqui, ó, do que era seco, do que era ruim, e se transformar numa árvore frutífera. Jesus ele quer simplesmente que você ande imitando ele. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. E ele te chama para fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Ele te chama às vezes no secreto, sim. Não se preocupe se em algum lugar que você for tiver um profeta ali dando profecias, chamando alguém, mandando levantar o braço e dizendo é para ti, é para aquilo, é para aquilo outro, e porventura você não estiver nesse meio desses tais escolhidos. Não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque Deus, Ele te vê em secreto. Ele gosta das coisas que tu faz distante dos olhos dos outros, mas quando tu faz buscando Ele, sem holofote, sem vídeos na internet, sem fotografias, é quando tu realmente está ali trabalhando com vontade apenas de agradar o Criador. Porque a glória, sabe de quem é? É, meus amigos, a glória não são desses cantores famosos, nem de pregadores famosos. A glória é só dele, é totalmente dele. Glória a Deus. Mas se você andar como ele,
Ele vai também te levantar publicamente. Glória a Porque Deus. todos vão ter que é o Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus chamou você para trabalhar para Ele. Glória a As Deus. pessoas pensam assim, não pensam? As pessoas agem assim. As pessoas até mesmo quando estão, digamos assim, na obra, não é? Mateus 4,18 mostra Jesus convidando os seus discípulos. Sim. Vamos para a obra, Mateus 4,18, não é isso? Quando Jesus sai convocando os seus discípulos, saiu chamando-os. Capítulo 4 de Mateus, versículo 18, diz lá: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os dois irmãos, os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde, pois mim, e eu vos farei pescadores de homem. E eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, dois também irmãos, Tiago e João, seu irmão, num barco com o pai Zebedeu, consertando redes. Jesus também chamou eles, os 4 primeiros discípulos. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram, né? O seguiram. Deus, quando chamou os 12, primeiramente, Deus não chamou para trabalhar na obra deles. Porque para Jesus ali naquele momento, o fruto daqueles que estão na igreja é andar com Ele. Procurar andar com Jesus. É o seu fruto. É aquilo que você pode dar no primeiro momento. É você que é novo na fé. É você que está começando agora. É você que está vindo por algum motivo que te trouxe até aqui. O que eu devo fazer então para caminhar com esse Jesus? É isso. É procurar caminhar com Ele. É procurar estar junto a Ele. É procurar ler um textozinho do seu Evangelho todos os dias. Para você ir criando afinidade. Para você ir conhecendo quem Ele é e o que Ele verdadeiramente pode fazer por você, e sem pedir nada em troca, porque Jesus, Ele escolhe, primeiro Ele escolhe, não somos nós que escolhemos Ele, não. E antes dele, foi Deus que escolheu a nós. Glória a Deus. E nos deu para Ele. Aleluia. E Ele ainda diz assim, que todo aquele que o Pai me deu, de forma nenhuma jogarei fora. Então, nenhum de vocês que chegaram a Ele e que estão aqui, Ele jogará vocês fora, não deixará de estar do lado de vocês, na alegria e nas dificuldades. Agora aquela história do casamento, na alegria, na dificuldade, na... Tristeza, na dor, na doença, na velhice, até a morte separar. Até a morte. Ele vai estar com você. Glória a Deus. Ele vai estar com você. Tá? Veja bem. Jesus chamou primeiro os discípulos para quê? E pediu apenas como fruto que eles andassem com Ele, para que eles pudessem aprender. Não foi, Jesus? Primeiro aprender a como falar, a como contarem para as pessoas. E os discípulos pregavam como? Contando para as pessoas nas praças, nas ruas, onde eles chegavam, quem era Jesus de Nazaré, o que Ele havia feito. Testemunhavam os milagres que Ele fazia. Olha, você lembra do fulano de tal, que vivia 34, 38 anos lá no tanque de Betesda? Pois é, mas aquele aleijado ele está bom, anda pulando igual um carneirinho novo por aí. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E você está tendo esse encontro com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olhe, Deus prepara. Deus vai te colocando ali no banco. Quando eu comecei realmente aprendendo, olhando. Aí depois fui levado para a igreja 7. Aí você vai ser, aí passei um tempo. Você vai ser agora auxiliar. Aí depois de auxiliar,
aprendendo, fazendo curso. Agora você vai ser, vai passando de fase até chegar em obreiro. Depois você chega para presbítero, para pastor. E aí vai. Mas primeiro você tem que ver como Jesus trabalha, como Ele faz, para você poder também contar. Primeiro você tem que ver e crer. A fé, e muitas das vezes, ele é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é a fé. É você ter a certeza que está com uma doença que pode até ser incurável e você dobrar os joelhos e orar e pedir a Deus e perseverar e bater na porta até o dia que a porta se abrir e a sua graça chegar. Porque ela vai chegar. Porque é isso que está escrito. Porque quando tu invocares o nome do teu Deus, quando tu invocares a Jesus de Nazaré e disserem, mas Senhor, tu disse isso. E a palavra dele vai se cumprir. Não tenham nenhuma dúvida e você não pode duvidar. Mas Jesus vai preparar, meu amigo. Deus, Ele te prepara. Primeiro Ele te traz para tu ouvir. Depois vocês aqui, ó, vão sair pregando também. Vão sair também falando desse Jesus. Vão sair orando nas casas, impondo as mãos sobre os doentes. E eles vão ficar curados. Você vai juntar a sua fé com a fé daquela pessoa. E os milagres vão acontecer, sim. Sim, porque todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, acha. Até mesmo um sujeito teimoso, como Moisés. Eu posso até dizer que ele era bem incrédulo, sabia? Vocês querem ver? Êxodo 4, 5 e 8. Hein? Tem gente que é incrédulo, que não crê, que custa crer, que quer ver. Você sabia que Moisés era assim? Moisés, Êxodo 4, a partir do versículo 5. Será que isso vai ter que acontecer também com você? Para você manifestar a sua fé, para você exercer a sua fé, para você tomar posse da sua bênção, para você ser uma bênção na sua casa, para a sua família, para as pessoas que te veem na rua. E principalmente, esquece toda essa história aí, tem que ser principalmente crente para Deus, tá? Principalmente para Deus. Moisés, quando Deus recrutou ele, o que foi que ele disse? Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Será que aquele povo vai acreditar que o Senhor me escolheu para me ir lá tirar eles realmente do Egito? Aí o Senhor olhou para ele, Moisés. Era gado, né? Era soldado. Pois é, a história toda. Olha, e Moisés ainda tinha mais um problema. Moisés era um homicida. Vocês lembram da história de Moisés, que ele tinha matado um homem? Sim. Um soldado? Mesmo tendo cometido esse tipo de pecado, Deus o perdoou. E Deus o chamou para a obra. Deus o chamou para caminhar com ele, depois para trabalhar com ele. Tá? Então, se ele fez isso com Moisés, ele pode também fazer com nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é homicida. Então Deus disse assim para Moisés: para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para que isso aconteça, Moisés fala assim, ó: mete agora a mão no teu peito. E tirando a mão, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Sabe por quê, gente? Que a mão de Moisés, quando ele tirou aqui de dentro, estava leprosa, branca como a neve, cheio de úlceras, de feridas, caindo nos pedaços. Porque assim como estiver o seu coração, assim vai estar o seu servir.
Porque Moisés ainda estava preso ao seu passado, aos problemas, aos pecados que ele havia cometido. Será que ele não estava crendo que ali era o próprio Deus que estava falando com ele? Que estava dizendo, vai lá, estou mandando tu ir porque é para tu ir. Tu vai, eles vão te ouvir, mas mesmo assim ele ainda pediu prova para Deus. Ou seja, ele ainda estava preso ao passado. Ele ainda estava preso aos problemas, preso aos pecados que ele tinha cometido. Ele ainda estava preso ao homem carnal. E nós temos que deixar de ser carnais. Nós temos que deixar de ser carnais e passarmos a sermos também espirituais. Eu não estou falando essa história de espírito. Espirituais quer dizer aquele que anda com Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus em si. Então Moisés passou por isso. Por que a mão dele ficou leprosa? Porque o coração dele estava cheio de problemas quando Deus o chamou. E às vezes as pessoas rejeitam a palavra de Deus porque o coração das pessoas ainda está cheio só de problemas e de pecados, ainda estão voltados só para o mundo. Ainda não passaram a ter esse conhecimento, essa vivência, ainda não abriram realmente a mente e o coração para crer que há um Deus acima de tudo e de todos, que pode todas as coisas, que vai mudar a sua vida e vai te transformar e vai te trazer para Ele. Pois é, Moisés passou por essa prova. Moisés passou por isso. E eu creio que tem muita gente que passa também, que não ouvia a palavra de Deus, trava. E se mandar colocar agora a mão dentro da blusa, talvez essa mão também saia leprosa. Sabe por quê? Porque como diz aqui, como estiver o seu coração, assim estará o seu servir. Porque tem pessoas que não cuidam do servir em casa, no trabalho e na igreja, e levam as coisas de qualquer jeito e fazem de qualquer maneira. Deus não quer submissão. Não é para você fazer porque é para fazer. Deus quer a sua entrega, o seu coração, o seu fazer por prazer, por alegria, Verdade, Senhor. por estar convivendo com Ele, por estar do lado dele. É por amor, tudo é por amor, não é? Glória a Deus. No mundo de hoje, ninguém casa obrigado, né? Todo mundo que casou por amor, não foi não? É amor. É a coisa mais importante, é o amor. Tem que ser por amor. Você tem que servir por alegria, por desejo de estar envolvido, ou aqui com a igreja, ou de culto. Amanhã é sopa, irmão? Tem sopa lá amanhã. Amanhã tem a sopa, né? Amanhã vamos todos para a sopa, orar pelos aqueles irmãos que recebem as sopas toda quinta-feira, mas que não vêm aqui para a igreja, mas que gostam de comer a sopa toda quinta-feira. É verdade. Nós vamos amanhã a igreja aqui todinha lá, nós somos poucos, mas lembre-se de uma coisa, é o que eu estou pregando aqui. Nós podemos ser poucos aqui. A igreja aqui, a casa pode ser pequena, mas eu tenho certeza que aqui ela está cheia da glória de Deus e Espírito Santo. Vieram com Ele, estão com Ele e vão permanecer com Ele. Não é, preste atenção, é o que eu estou dizendo, não é o serviço que impressiona a Deus. Eu vou dar um outro exemplo aqui na Bíblia, aqui na oferta de Caim. Por que ela não foi aceita e a de Abel foi aceita? Vou dizer aqui. Porque para você realmente ser um cristão, ser um servo do Deus Altíssimo, ser um seguidor de Jesus, você tem realmente que abrir mão daquela pessoa que você é no mundo lá fora. Você tem que mudar verdadeiramente. Tem que abrir mão sim das coisas erradas sim. E tem que viver conforme a palavra de Deus. Porque se não for dessa maneira, não serve. Você está andando à toa. Sabe?
A oferta de Abel foi aceita, porque a oferta de Abel foi feita e ela tinha sangue. O sangue do cordeiro que ele imolou e depois queimou sobre o altar para Deus. Deus recebeu. A oferta de Caim tinha só suor. É aquela história do cara que está lá, está engajado, está trabalhando, mas o coração está distante de Deus. Está por tentar, vai porque vai. Vou fazer. O pastor pediu, vou fazer. Porque tem gente que às vezes quer estar numa igreja para... Mas eu vou lá porque um dia eu vou chegar lá também a ser pastor, porque tem uma igreja também. O objetivo é outro. O objetivo não é andar com Deus. O objetivo é chegar no cargo, é ser visto pelos outros. Isso aí não impressiona Deus, não. Tenha nem dúvida, não impressiona Deus. Não impressiona Deus. Deixa eu dizer outra coisa aqui para vocês aqui. Eu tenho muita coisa para falar. Se preparem aí, se acalmem. Bebo água. O sacerdote, vou passar aqui mais para frente, ó. Como é servir, como é andar com Deus, como é trabalhar, como é estar cheio de Deus, como é andar com Ele. O sacerdote, quando entra nos santos dos santos, vocês sabiam como era lá? Vocês já ouviram essa história? Santo dos santos, né? A musiquinha, a fumaça sobe. O sacerdote, para entrar ali naquele lugar do santo dos santos, ele tinha que estar muito bem preparado. Além de estar com toda aquela vestimenta, com vários dias limpinho, banhadinho, a roupa também muito bem engomada. Se era casado, não sei quantos dias, sem nem deitar perto da mulher. Porque ele tinha que realmente estar preparado para poder adentrar aquele lugar. Além de tudo isso, ele ainda entrava com a corda amarrada em seu corpo. E outra coisa também da roupa, que também tinha. Vejam só como era naquele tempo. E o que hoje não é exigido de nós para a gente chegar à presença do Altíssimo, para a gente ir adentrar até os santos dos santos. Ah, mas mesmo vivo, já nós podemos chegar lá e podemos adentrar o santo dos santos? Sim, a nossa oração pode, o nosso coração pode sim chegar lá e adentrar lá, sim, se nós quisermos. E se nós fizermos e buscarmos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, cordeiros do reino do Altíssimo. Amém, aleluia. Sim. Olha, o sacerdote, quando ele entrava no Santos dos Santos, ele não poderia nem mesmo suar, vocês sabiam? Ele não podia nem derramar uma gota de suor no chão do Santos dos Santos. Por isso a roupa dele era de linho finíssimo, porque o suor não podia pingar naquele lugar, não podia pingar uma gota de suor. Mas vocês querem que eu diga uma coisa que podia pingar lá? O sacerdote não podia pingar uma gota de suor lá no Santo dos Santos. É interessante isso, porque o que eu vou dizer agora para vocês, que podia acontecer e pingar no Santos dos Santos, e que se pingar no chão da sua casa, onde você se ajoelha, onde você ora, Deus na mesma hora vai se mover. Aleluia. Para ouvir você, Glória a Deus. para te socorrer. Sabe o que podia pingar naquele lugar? Não podia pingar uma gota de suor, mas podia pingar uma gota de lágrima. Aleluia. Meus irmãos, porque um coração contrito, abatido, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita jamais. Ele não rejeita jamais, não rejeita essa oração. Ele não rejeita a sua gota de lágrimas. E a Bíblia ainda diz que tem um anjo aparando as gotas das suas lágrimas e levando em uma bacia e apresentando diante do trono do Altíssimo. É quando você realmente encontra o Deus de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Ah, nenhum trabalho vai impressionar o Senhor. Oh, Senhor. Esse condomínio aí é juiz, advogado, médicos.
Não vale nada para Deus. O que vale é mais aqui, ó. Glória a Deus. O que impressiona a Deus é a humildade, a simplicidade, é o amor por Ele. Tá? Nenhum trabalhador impressiona o Senhor. Por isso que tem pessoas que estão trabalhando para Deus. Eu vou dizer aqui outra coisa aqui também. Tem pessoas que estão trabalhando para Deus, que estão indo para a igreja todos os dias, mas que no final não vão embaixar lá em vez de ir para a boca do céu, para a boca do. Vão acabar indo para o inferno. Sabe por quê? Porque são pessoas de mau serviço, de mau servidez. São pessoas teimosas, que são falsas, têm um coração falso, que não se abrem para Deus, que não servem a Ele verdadeiramente. Tá? São pessoas enganosas, falsas. E como eu encontrei pessoas desse tipo dentro das igrejas que ocupando altos cargos em algumas igrejas que eu frequentei, e eu vi isso com meus próprios olhos. Tá? E parece que tem determinadas classes de gente que age dessa maneira, com empáfia, com ganância, com altivez, com soberba. E esses daí são os piores. Mas são pessoas que um dia foram pequenas, humildes, mas que quando subiram e alcançaram um lugar, um objetivo onde eles queriam estar, se transformaram. Se transformaram. Então que isso não aconteça jamais, nem comigo, nem com nenhum de vocês. Glória a Deus. Nós continuamos sempre essas mesmas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Porque a unção que está sobre mim, a unção que Deus pode derramar sobre vocês do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, quando Deus derrama, quando Ele entrega. E você vai carregar ela até o final. Glória a Deus. Se Ele der, Ele deu, meu amor. Ele não é esse Deus que dá e tira. Não. Preste atenção. Porque a própria Bíblia fala sobre isso. A própria Bíblia fala sobre isso. Né? Muitas pessoas naqueles dias vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu levantei aleijado, doente, orei, ficou bom. E aí Jesus naquele dia ainda vai dizer, vai olhar para ele e dizer que não conhece. E vai rejeitar essas pessoas. E é por isso que às vezes eu fico me perguntando, será que essas pessoas que estão assim, estão tão, sabe, tão cheias de si, cheias de soberba, mas não lê a Bíblia, não entende que isso vai acontecer, e que ao invés de serem chamados de bem benditos do meu Pai, para cá, para a direita, do lado que está reservado para vocês, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mesmo dizendo isso, que em nome de Jesus curou, que em nome de Jesus expulsou o demônio, que em nome de Jesus fez isso, fez aquilo outro, pregou, levou o Evangelho, mas mesmo assim essas pessoas vão ser rejeitadas no dia do juízo. Porque mesmo elas fazendo isso dentro das igrejas, a gente tem visto aí exemplos. A gente viu na Assembleia lá de Belém do Pará, o presidente teve um caso com a mulher do filho, e não era uma pessoa comum, era uma pessoa, né, um cargo altíssimo dentro da igreja. Essa parte aqui que eu acabei de falar, ele não leu na Bíblia. Uma pessoa que chega mal do cargo desse, sabe? Vamos nos manter em vigilância. Amém. Em vigilância. Glória a Deus. Em vigilância. Meu Deus. Isso é tremendo. A pessoa pode pregar estando em iniquidade, curar estando em iniquidade, curar um enfermo.
expulsar demônios. Mas sabe por quê, gente? Porque a unção não é dele. O nome que ele usou na oração para curar, para expelir demônios, não é o dele. Não é ele a pessoa. Há uma ordenança que tem que ser obedecida. Porque se for em nome de Jesus, não importa a casta de demônios nem a doença. Em nome de Jesus, está determinado, ela vai sair, o milagre vai acontecer. Porque o nome foi dado sobre todos os nomes. Nós temos que tomar posse dessa bênção. Glória a Deus. Deixa eu aqui para mim possível a última folha. A Bíblia diz assim, isso aqui eu já até falei, essa situação de você vir à igreja, venha por amor, venha por desejo de estar com Jesus. Aleluia. Venha realmente com aquele coração quebrantado. Às vezes você vem triste, você vem cansado, mas você vem. Glória a Deus, aleluia. Você o busca em sua própria casa, e senta na cama ou se ajoelha e começa a falar com ele e dizer: mas Senhor, está difícil, está ruim, está chato, está acontecendo isso e aquilo. E se o céu se calar, e às vezes o céu se cala, você não ouve uma resposta. Eu digo para você que a sua oração está sendo ouvida sim. A resposta ela pode até não ser imediata como nós queremos. Porque diz lá o texto que eu li no começo de Isaías, que os nossos pensamentos são muito pequenos, os nossos caminhos são muito pequenos, os caminhos, os pensamentos de Deus são altíssimos. Aleluia, glória a Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Ah, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixe o azeite derramar sobre você nessa Glória a noite. Deus, aleluia. Deixe o azeite para a igreja. O azeite da igreja é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o agir do Espírito Glória a Santo. Deus, aleluia. Eu me lembro aqui de uma passagem da Bíblia em que Jesus está pregando para uma multidão, pregando, e os apóstolos estão ali, os discípulos estão ali ouvindo ele, e os fariseus, quando termina a pregação, Jesus falando de que você não deve amar só quem te ama, que você deve amar, ajudar o seu próximo. E aí os fariseus perguntam, né, os sacerdotes lá perguntam: quem é o meu próximo? E aí Jesus pega e cita, conta uma história do bom samaritano. E vejam só, quem era samaritano não se juntava com o povo dele. Porque os samaritanos eram um povo que tinham vindo da época da invasão dos assírios e tinham tomado aquele lugar na Samaria e tinham continuado morando ali, não tinham sido expulsos e se misturaram com o povo de Israel. Mas eles cultuavam ao Deus Todo-Poderoso. Só que eles tinham uma diferença do restante dos judeus. Eles não iam até o templo, pelo menos uma vez ao ano. Eles tinham um monte, onde eles diziam que era o Monte Santo, onde Abraão, onde o pai Jacó orava e fazia o holocausto a Deus, e tinha um poço lá cavado por Jacó. Então eles diziam que ali para eles, ali que era o lugar santo. Então existia essa divergência, e os samaritanos nunca foram aceitos pelos judeus por conta disso, por não serem judeus verdadeiros, de sangue puro. Eles eram uma mistura, eram mestiços. Eles eram mistura da povo misturado. Então por isso é que sempre houve essa desavença. Então
O samaritano não gostava do judeu, o judeu não gostava do samaritano. E aí Jesus vai citar logo o samaritano nessa história. E por que ele não citou alguém da sua própria casa de Judá, não é? Um judeu. Ele foi citar logo alguém que era mal visto. Mas é porque é assim mesmo, gente. Às vezes a gente se preocupa demais, sabe? A gente se preocupa demais com o que nós somos e com o impacto negativo que pode acontecer, que pode gerar, se a gente for atrás de conversar com alguém que é do mundo, que vive em pecado, que vive envolvido em problemas, em situações, né, negativas. Então, pessoas que estão neste servir, trabalhando na obra de Deus, ainda tem esta barreira, e essa barreira não pode acontecer, ela tem que ser derrubada. Foi por isso que Jesus citou o exemplo do bom samaritano, porque mesmo ele sendo, digamos assim, lá do mundo, né? O bom samaritano sendo lá do mundo, ele tinha um coração bom. Porque na história diz que um homem rico, comerciante, ia sair em viagem para comprar mercadorias para ele trazer para sua cidade, para Jericó, para vender. Mas no caminho de Jericó existiam ladrões, assaltantes, que assaltaram esse homem, tomaram o dinheiro e tudo que ele levava, e o cavalo dele, bateram nele e deixaram ele no chão como morto. Um judeu de Jericó. E aí vem o sacerdote. E o sacerdote, porque a lei de Moisés dizia que eles não podiam tocar, o sacerdote não podia tocar em alguém morto, nem em nenhum animal morto, porque ficavam impuros. E aí tem um processo de purificação. Então o sacerdote, quando viu o corpo daquele homem jogado ao chão, o que ele fez? Muito religioso, muito crente, né? O próprio Deus da terra. Tem gente que se julga assim. Passou, foi por longe, mudou até a rota do caminho para não passar perto daquele homem que também era judeu, que estava lá no chão morrendo. Aí vem o levita. O levita, vocês sabem que é uma tribo dos filhos de Jacó, que não teve direito à expansão de terras, mas foram dados para eles cidades, para eles morar, porque o trabalho deles era servir no templo, ajudar os sacerdotes, os levitas cantores, os levitas que ajudavam lá no templo, nas orações. O levita era para isso. E aí vem o levita, também muito bem alinhado, quando viu aquela situação do homem no chão, não quis nem saber se ele realmente, se ele ainda estava vivo ou ainda estava morto. Fez a mesma coisa do sacerdote. Muito puro, não querendo se contaminar com o que está lá fora, não querendo ir atrás de distribuir uma sopa para os moradores de rua, para pessoas que estão aí no vício, não querendo levar a palavra de Deus para essas pessoas, e sabedores da palavra, o que ainda é mais pior, sabia? Porque se eu sei, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus como sacerdote e o levita, eu tenho mais do que o dever de falar de Jesus para você, de te incentivar, de te orientar, de te dar bons conselhos para você sair dos problemas, sair do mundo e vir se entregar para Jesus. Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Se nós não fizermos isso, nós não fizemos nada na nossa vida de crente. Então vejam que essas duas pessoas importantíssimas deixaram o moribundo lá no chão, ao relento, para morrer mesmo. Poderiam ajudar? Poderiam ir lá, dar o menos a palavra, o menos, rapaz, está correndo bem, o menos está aqui. A última palavra.
Pelo menos falando no teu ouvido aqui uma oração para que tu morra em paz, para que Deus perdoe os teus pecados. Tá? Tem um doente em casa, moribundo, você sabe que tem na sua vizinhança, no seu bairro. Aí você já prestou atenção, por que você nunca foi lá orar por ele? Deus nunca cobrou isso de você. Para orar por essas pessoas que estão assim, já não beco sem sair. Será que Deus só te quer falando aqui na igreja? É só isso. Veja o objetivo dessa pregação de hoje, é interessante, né? Porque ela vai saindo, e as coisas vão se juntando. No final vai sempre se juntando ao começo. E eu acho isso incrível. E aí quem vem, a lá moribundo, e quem vem por último, uma pessoa que ninguém jamais pode imaginar. Uma pessoa que você ia dizer assim, vixe rapaz, lá vem ali o samaritano ali que está no chão, é um judeu, ele vai passar, vai cuspir e vai chutar. Rapaz. Tem crente que quando passa ali, pela porta da Caixa Econômica, que vê aquele cara que está lá com a filha dele, aquele cara doente que está lá com a filha dele, vendendo um negocinho lá, sei lá, R$1, pedindo uma esmola. Passa assim, queira trabalhar, para o serviço para fazer. Mas a gente passa por pessoas no meio da rua, que a gente sabe que são pedintes, sim. Alguns deles estão ali, porque não tem uma opção de trabalho, porque nem a família quer mais, porque já deram muito trabalho, muitos problemas. Mas será que daqueles que estão ali não vai ter um que vai querer ouvir? De repente, se você for lá e falar de Jesus para ele, não vai te dar atenção? E ele não está ali simplesmente esperando uma oportunidade para você tirar ele dali e trazer ele para Jesus? Do mesmo jeito estava o judeu lá no chão. E aí quem é que vem? O improvável, o samaritano, que era tido como inimigo dos judeus. Pegou o doente. Primeira coisa que ele fez, pegou um pano limpo, foi lá, limpou as feridas do doente. É isso que Jesus faz quando nós estamos no mundo. A primeira coisa que ele vai fazer com você, quando você se entregar verdadeiramente para ele, ele vai tirar de você todas as doenças, todos os pecados, todos os vícios, todas as coisas que te afastam de Deus, mas que você gosta de fazer por teimosia. Primeira coisa que Deus vai fazer na tua vida é fazer você descer a casa dele, a casa do outro. É te limpar. Aleluia. É te limpar. E aí sim, depois que você estiver limpo, frequentando a palavra, lendo a Bíblia, vindo à igreja, tendo conhecimento, aí ele vai derramar sobre você o Espírito Santo, que é o azeite. O azeite que é usado, sabe, para colocar sobre as feridas. Ele é um curativo, ele é também uma espécie de, até mesmo um remédio natural usado naquela época. Então o samaritano foi lá, primeiro limpou as feridas do moribundo, depois derramou azeite sobre as feridas para começar o processo de cicatrização, para cicatrizar. E Jesus vai te cicatrizar também, vai derramar sobre você o seu azeite. E o azeite de Deus é o Espírito Santo que Ele derrama sobre você na noite de hoje, se você crê. Deus, aleluia. E aí o samaritano foi lá, recolheu aquele homem, colocou sobre o seu cavalo e o levou até uma estalagem. Chegando lá, chamou o dono da estalagem e disse: olha, cuida dele, eu estou em viagem, mas cuida deste homem. E deu ao homem da estalagem 2 moedas. Você pode ter um significado como misericórdia e piedade, que nós pedimos em oração.
coração. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Não era assim que o cego gritava? Tem misericórdia de mim. Piedade. Quando o cara está lá na pena de morte, está lá, está no corredor, ou para receber injeção letal, ou cadeira elétrica, ou na época medieval, vocês já assistiram aquele filme, o escocês lá do... Hã? Não. E o chefe da igreja católica lá da Inglaterra chega para ele e diz: pede clemência, grita com misericórdia, por piedade, para tu ter uma morte mais rápida do que ser espartejado em praça viva. E ele ainda gritou, feito na Escócia dele. Lembra desse filme? Estou dando só o autor, o diretor do filme, que é o Mel Gibson, né? Então, piedade, misericórdia. Ou essas duas moedas que o samaritano, o bom samaritano, deu para o dono da estalagem para que cuidasse desse doente, sabe? Essas duas moedas, eu creio que foi aquilo que Deus, que Jesus entregou, deu na cruz, pelos doentes, pelos necessitados, mas pelos arrependidos, pelos corações contritos. Jesus pagou um preço muito alto na cruz, pagou essas duas moedas, sim, ele pagou com a sua própria vida e com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Nos dando a certeza da libertação, nos comprando de volta para o Criador do universo. E ele ainda diz assim, antes de partir, o bom samaritano: olha, mas se até ele ficar bom em poder ir para casa, ou até eu voltar, se ele gastar mais, se a despesa for maior, não te preocupe não, que quando eu voltar, eu pago. Então nós ainda temos a promessa de Deus, a promessa de Jesus, da sua volta. E todos aqueles que servirem a Jesus em vida. E ele diz: aquele que perder a sua vida por mim, encontrá-la. Que ele mesmo que estiver morto, ainda que esteja morto, que creu em mim, que me serviu, que me seguiu, que andou comigo, que me conheceu, que praticou o meu evangelho, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. E se não for suficiente, no último dia eu voltarei e chamarei pelo nome. Glória a Deus, aleluia. Ainda pagarei um preço mais alto ainda por ele. Eu creio que isso é suficiente. Deu para todos entender o objetivo da simplicidade, da humildade, da oferta, do coração puro. E a Bíblia diz que os corações puros verão a Deus, ó. Aleluia. Os mansos herdarão a terra. E os puros de coração verão a Deus. Glória a Deus. A verdade é assim que ninguém viu, né? Nem Moisés viu a Deus. Ele teve que se esconder atrás de uma rocha. Quando Deus passou, só foi permitido para ele olhar. Quando Deus já havia passado. Porque se ele olhasse, ele disse que homem nenhum nunca viu a Deus. E só há um que conhece a Deus, que é o Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Filho do Altíssimo. Amém. Mas na própria Bíblia, Jesus faz essa promessa. Os mansos de coração, os puros de coração, o reino dos céus verão a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos caminhar eles. Como diz a sua promessa para nós. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Jean Jorge. Deus abençoe poderosamente, homem de Deus. Obrigado por essa palavra que você trouxe para a honra e glória do Senhor Jesus.
nos traga a sabedoria da mansidão em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque Ele é Deus fiel, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória seja dada a nosso Deus. Porque nós estamos aqui para cultuar um Deus vivo, Deus poderoso. Já agradecendo a Ele por essa rica oportunidade que Ele nos dá essa noite de ouvir uma palavra, aleluia, que nos traz a transformação do coração, que nos traz a humildade, aleluia, porque sem isso, aleluia, nada podemos fazer. Não tivemos um coração que agrade a Deus, tudo que fizemos é em vão, porque tudo que o Senhor quer é que venhamos ter um coração voltado para a obra. Tudo que o Senhor quer é que nós tenhamos um coração humilde, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Aleluia. Adore a Ele. É noite de adorar e agradecer a Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que nós viemos essa noite diminuir o Senhor, crescer, Pai, porque tudo provém dele.